Você se lembra dos rostos marcantes do filme A Paixão de Cristo? Aquela produção que apresentou como nunca antes a dor, o sacrifício e o amor de Jesus de maneira tão vívida que parecia tocar diretamente a alma. Neste especial, será revelado o destino dos atores que deram vida a esses personagens inesquecíveis. Desde Jim Caviezel, que enfrentou provações físicas extremas para interpretar Jesus, até Luca Lionello, que viveu Judas e passou por uma profunda transformação espiritual durante as gravações. Também serão compartilhadas curiosidades, como a presença simbólica de Mel Gibson na cena em que Jesus é pregado na cruz. Esta é uma jornada de fé, dor e mudança que vai além do cinema. Jim Caviezel, Jesus. Com 33 anos, mesma idade que, segundo os relatos bíblicos, Jesus tinha ao ser crucificado, Jim Caviezel aceitou protagonizar a Paixão de Cristo. Desde o princípio, ele tinha consciência de que esse papel mudaria sua vida, mas não imaginava o tamanho das consequências. Durante as filmagens, passou por experiências extremas. Sofreu hipotermia, deslocou o ombro ao cair com a cruz, foi chicoteado acidentalmente e, em uma das cenas mais intensas, acabou sendo atingido por um raio enquanto estava suspenso na cruz. Fui literalmente tocado por Deus, declarou em entrevistas posteriores. Além disso, desenvolveu complicações cardíacas durante as gravações e precisou passar por 2 cirurgias no coração. E não foi só no corpo que ele sentiu os efeitos do papel. Após o lançamento do filme, Jim enfrentou um duro afastamento da indústria cinematográfica. Disse que Mel Gibson o alertou. Depois disso, você não será mais aceito por Hollywood. E ele estava certo. Ainda assim, Caviezel nunca se arrependeu. Pelo contrário, assumiu como missão usar sua carreira como uma plataforma para falar de Deus. Desde então, tem participado apenas de produções alinhadas com sua fé cristã. Atuou no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, 2018, e em Som da Liberdade, 2023. Um drama que denuncia o tráfico de crianças e que lhe rendeu aclamação mundial e apoio das comunidades religiosas. Aos 56 anos, permanece firme em suas convicções, mesmo diante das críticas. Já está confirmado que voltará a interpretar Jesus na aguardada sequência A Ressurreição de Cristo, novamente dirigida por Mel Gibson, com lançamento previsto para 2026. Quando questionado sobre reviver esse papel, Caviezel foi honesto ao afirmar que sente medo, pois o impacto daquela experiência ainda é muito real. Para muitos cristãos, ele não apenas interpretou Jesus, ele o viveu. Mônica Bellucci. Maria Madalena. Antes de entrar no elenco de A Paixão de Cristo, Mônica Bellucci já era uma estrela reconhecida no cinema europeu. A escolha de seu nome para interpretar Maria Madalena causou surpresa, especialmente por seu histórico de papéis sensuais. No entanto, Mônica aceitou o convite sem hesitação. Disse ter se emocionado profundamente com o roteiro e com a intenção espiritual de Mel Gibson ao contar essa história. Para viver Madalena, ela precisou deixar de lado qualquer vaidade. Estudou o aramaico e o latim para atuar com autenticidade e mergulhou no contexto bíblico da personagem. Sua interpretação foi feita em silêncio, com o olhar transmitindo sentimentos profundos de arrependimento, fé e dor. Fora das câmeras, contou que frequentemente chorava, tocada pelas cenas que testemunhava. Apesar de sua entrega, enfrentou resistência por parte da crítica, que não conseguia dissociar sua imagem sensual do papel de uma seguidora de Jesus. Ela respondeu com serenidade. Afirmou que o amor e a fé são maiores que qualquer julgamento. Para Mônica, Maria Madalena foi transformada pelo olhar de Cristo e ela própria se sentiu transformada pela experiência. Após o filme, seguiu com sua carreira em produções europeias e internacionais,
sempre mantendo respeito e carinho especial por A Paixão de Cristo. Aos 60 anos, permanece ativa no cinema e deve retornar como Madalena na sequência. Segundo ela, aquela experiência foi mais do que um papel, foi um mergulho espiritual. Em suas palavras, havia uma verdade entre o sangue e a dor daquele set que não podia ser ignorada. Mesmo sem se considerar religiosa, ela afirmou que o filme a aproximou de algo que considera sagrado. Virgem Maria Maia Morgenstern era uma atriz respeitada na Romênia, conhecida principalmente por seus trabalhos no teatro e cinema europeu. Tinha 42 anos quando foi escolhida para interpretar Maria, mãe de Jesus. Mel Gibson ficou impressionado com sua expressão serena e profunda ao vê-la atuar e encontrou nela a força silenciosa que buscava para a personagem. De origem judia, Maia recebeu o papel com respeito e seriedade. Estudou a fundo a figura de Maria, buscando entender sua dor, sua fé e sua presença. Sua atuação foi contida, com poucas palavras, mas com uma presença impactante. Uma das cenas mais emocionantes do filme é quando Maria corre até o filho, que cai com a cruz nos ombros. A dor em seu rosto era tão real que arrancou lágrimas da própria equipe técnica. Mesmo com sua atuação comovente, enfrentou críticas por causa de sua origem, mas sempre respondeu com humildade, dizendo que seu propósito era tocar corações, independentemente da fé das pessoas. Hoje, aos 63 anos, segue ativa na cultura romena, participando de projetos sociais, peças e produções para a televisão. Está confirmada para reprisar o papel de Maria na continuação do filme, trazendo consigo a mesma força e sensibilidade que a tornaram uma das interpretações mais memoráveis da produção original. João, o apóstolo amado. João foi o único discípulo que permaneceu ao lado de Jesus até o fim, junto de Maria. Essa lealdade e sensibilidade foram transmitidas por Cristo com uma atuação delicada e profunda. Antes do filme, já era conhecido na Europa por sua atuação em O Ofício de Armar, de Ermanno Olmi. Mel Gibson o escolheu justamente por sua capacidade de transmitir emoção com sutileza. Nos bastidores, era reconhecido por sua dedicação e humildade. Seu João era compassivo, silencioso e intensamente fiel. Depois do sucesso do longa, Cristo continuou atuando em produções europeias, mantendo uma carreira discreta, longe dos holofotes de Hollywood. Era reservado, raramente dava entrevistas, mas sempre demonstrava carinho pelo projeto que o marcou. Em março de 2023, aos 48 anos, faleceu em decorrência de um câncer no pulmão. Sua morte gerou comoção entre fãs e colegas de elenco. Seu retorno para a sequência era esperado, mas agora sua ausência será sentida profundamente. Ainda assim, seu legado permanece. Ele representou com verdade o discípulo que permaneceu até o fim. E talvez isso diga muito sobre quem ele foi na vida real. Francesco De Vito, Pedro Francesco De Vito, interpretou um dos apóstolos mais humanos do Novo Testamento, Pedro. No momento da escolha do elenco, ele era conhecido apenas na Itália. Sua atuação, no entanto, deu a volta ao mundo. Pedro era um homem impulsivo, intenso, fiel, mas também frágil. Foi o primeiro a prometer lealdade a Jesus e o primeiro a negá-lo. Francesco conseguiu transmitir toda essa complexidade com uma interpretação poderosa. Na cena em que Pedro nega Jesus por 3 vezes, a expressão em seu rosto alterna entre o medo, o desespero e a vergonha. Logo depois, ao cair no chão e chorar, o silêncio que domina a tela é mais impactante do que qualquer palavra. Para dar vida a esse personagem, Francesco estudou os evangelhos, conversou com líderes religiosos e se preparou fisicamente para cenas mais exigentes. Sua entrega foi reconhecida tanto pela crítica quanto pelo público cristão, que se identificou com a vulnerabilidade e a força de Pedro. Ele não foi retratado como um herói idealizado, mas como alguém real,
que erra, sofre, se arrepende e recomeça. Após o sucesso do filme, continuou sua carreira em produções históricas e religiosas italianas. Aos 58 anos, segue atuando, e há fortes indícios de que voltará como Pedro na sequência da história. Luca Lionello. Judas. Luca Lionello teve a responsabilidade de interpretar Judas Iscariotes, e sua interpretação trouxe uma perspectiva única sobre o traidor. A cena em que ele tenta devolver as 30 moedas de prata é uma das mais densas e impactantes do filme, capturando a dor e a desesperança de quem comete um erro irreparável. Luca infundiu no personagem uma humanidade rara, mostrando que Judas não era apenas um vilão, mas um homem que carregava um sofrimento psicológico e emocional quase insuportável. O mais surpreendente, no entanto, aconteceu fora das câmeras. Durante as filmagens, Luca se converteu ao cristianismo. Mesmo sendo o traidor da história, ele encontrou fé no processo de imersão na vida de Cristo. Em entrevistas posteriores, ele confessou: "Ao interpretar Judas, encontrei Cristo." Para muitos, isso demonstrou o poder transformador do filme, que tocou não só os espectadores, mas também seus próprios atores. Após o lançamento, Luca seguiu sua carreira em diversas produções italianas, muitas delas com temas religiosos ou históricos. Atualmente, com mais de 60 anos, ele continua sua trajetória no cinema e se mantém firme em sua fé. Embora não tenha sido confirmado oficialmente, há rumores de que ele possa retornar na sequência, a ressurreição de Cristo. O caso de Luca é um dos mais tocantes do elenco. Começou o filme sem qualquer crença, interpretando aquele que entregou Jesus e terminou transformado pela mensagem de perdão e redenção que seu personagem representava. Para muitos cristãos, sua jornada é uma prova de que ninguém está além do alcance da graça. Hristo Chopov interpretou Pôncio Pilatos, o governador romano que, em um momento de grande pressão política e moral, cede à multidão e autoriza a crucificação de Jesus. Na época das filmagens, Chopov já era um ator de renome na Bulgária, mas não era amplamente conhecido fora de seu país. Sua postura rígida e olhar impassível deram ao personagem a gravidade necessária, transmitindo com precisão o conflito interno de Pilatos, que sabia que Jesus era inocente, mas se via pressionado pela política e pelo medo. Sua atuação, silenciosa, mas densa de tensão, foi amplamente elogiada, inclusive por críticos seculares. Durante as gravações, Hristo se manteve discreto e profissional, respeitando o significado espiritual do filme, mesmo não sendo um praticante religioso. Após o lançamento, sua carreira ganhou reconhecimento internacional, mas ele optou por continuar em projetos em sua terra natal, especialmente em filmes históricos e dramas. Atualmente, aos 60 anos, segue ativo na televisão e no cinema búlgaro. Embora seu retorno na sequência ainda não tenha sido confirmado, muitos fãs esperam vê-lo novamente no papel de Pilatos. Sua interpretação deixou claro que o erro de Pilatos não nasceu de ódio, mas da covardia. Pilatos não atacou Jesus, mas permitiu que a injustiça se consumasse por medo. Esse dilema, vivido de forma tão real por Chopov, ressoa com todos, aqueles que hesitam em fazer a coisa certa, mesmo sabendo qual é. Matias Braja foi escalado para interpretar Caifás, o sumo sacerdote que, motivado por interesses religiosos e políticos, desempenhou um papel crucial na condenação de Jesus. Na época, Braja era um ator consolidado no teatro e no cinema, italiano, reconhecido por sua habilidade em interpretar figuras de autoridade com complexidade. Em sua interpretação de Caifás, Matias trouxe à tona um personagem implacável que usava a religião para proteger seu poder e status.
Sua atuação foi marcada por uma intensidade calculista, especialmente em cenas como a do julgamento de Jesus, onde sua expressão revela tanto arrogância quanto medo diante da decisão que estava prestes a tomar. Em entrevistas, Braja afirmou que procurou representar Caifás como alguém preso ao medo da mudança, alguém que se apega ao poder e ao controle. Após o lançamento de A Paixão de Cristo, Braja continuou sua carreira com destaque no teatro e na televisão italiana, mas sempre mantendo uma postura discreta. Aos 73 anos, ele continua sendo uma referência na cena dramática italiana. Muitos fãs torcem para que Caifás retorne na sequência A Ressurreição de Cristo, pois seu papel na trama original foi um dos mais memoráveis. Caifás é um vilão multifacetado, e Bragia o retratou com uma humanidade palpável, destacando suas falhas, mas também suas convicções. Cláudia Gerini foi responsável por interpretar Cláudia Proclis, esposa de Pôncio Pilatos, cujo breve, mas significativo momento no filme tem um impacto duradouro. No instante em que adverte Pilatos sobre Jesus, Cláudia se torna a voz da consciência e do receio, alertando para o perigo de tomar decisões erradas. Embora tenha falado pouco, a atriz entregou uma performance sutil, mas poderosa, mostrando a angústia interna da personagem. Em suas entrevistas, Cláudia refletiu sobre o significado de sua cena, comentando que a experiência de Cláudia Proclis a fez pensar sobre como, muitas vezes, ignoramos os alertas que a vida nos dá. Depois de A Paixão de Cristo, Cláudia seguiu uma carreira sólida no cinema italiano e europeu, destacando-se por sua versatilidade em diferentes gêneros. Hoje, com quase 50 anos, ela continua sendo uma das atrizes mais respeitadas da Itália, conhecida por seu trabalho no cinema e pelo seu envolvimento em causas sociais. Embora seu papel em A Paixão de Cristo tenha sido pequeno, ele foi essencial para o desenvolvimento da trama, e a forma como Cláudia a interpretou trouxe profundidade e humanidade à história, fazendo o público refletir sobre as escolhas que fazemos, muitas vezes ignorando os sinais. Rosalinda Celentano teve a difícil tarefa de interpretar Satanás, a personificação do mal, em A Paixão de Cristo. Sua presença no filme foi inegavelmente marcante, transmitindo o conflito espiritual central da história com intensidade e profundidade. Celentano, que já era conhecida na Itália por sua coragem em assumir papéis desafiadores, foi a escolha perfeita para dar vida a essa figura simbólica. Sua caracterização de Satanás, com maquiagem pesada e gestos inquietantes, foi uma das mais impressionantes do filme, transmitindo não só a maldade em sua forma pura, mas também a complexidade do mal que se disfarça de tentação. Em entrevistas, Rosalinda revelou que se colocar no papel de Satanás não foi fácil, mas foi uma oportunidade para explorar os aspectos mais profundos do ser humano, a luta entre o pecado e a redenção. Embora interpretasse o mal, ela acreditava que a verdadeira lição de seu papel era mostrar como o mal pode ser superado pela fé e pelo amor. Depois de A Paixão de Cristo, Rosalinda seguiu sua carreira com papéis que provocam reflexão e desafiam o público. Sua interpretação de Satanás continua sendo lembrada como uma das mais impactantes do filme, e sua atuação trouxe à tona a ideia de que o mal não é uma entidade distante, mas uma força presente que constantemente tenta desviar o caminho da fé.